Olá, bem-vindos a mais uma aula do módulo de Penny Stocks. Nessa aula, a gente vai falar sobre os principais eventos técnicos que existem no mercado que possam indicar movimentos altistas ou movimentos baixistas, tá? Tudo relacionado a gráfico e relacionado a preços, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, começando com os movimentos positivos, a gente tem os breakouts. O que são breakouts, tá? Eles são rompimentos de resistência. Quando um ativo ele rompe uma resistência anterior, né, que é a zona de preço que tem muito vendedor, e aí muitos compradores entram e muito vendedor que está posicionado ali acaba recomprando também para zerar, né, acionou o stop loss, e isso tem um movimento dobrado de alta, tá bom? Essa resistência ela pode ser diária ou intradiária. Um outro tipo de evento positivo é o 52 Week Highs, tá? Vocês vão ver isso em várias plataformas, mas basicamente é um evento onde um ativo ele rompe a máxima do último ano, e isso é positivo. O mercado americano olha muito para isso, para determinar isso como algo positivo para a empresa, tá? Além disso, aumento de volume. O aumento de volume, se junto com o aumento de preços, não necessariamente explosivos, mas isso pode ser um fator que vai gerar um novo catalisador. As pessoas olham para o aumento de volume, porque é um indicador que tem bastante gente comprando junto com esse aumento de preço, que pode gerar um movimento explosivo, tá bom? E o short squeeze, ele é o inverso disso. Basicamente, quando tem gente vendida, entra muito volume na compra, os players vendidos precisam zerar, né, de preço, zerar o ativo, porque eles não sabem até onde o ativo pode subir, né? Vocês já sabem um pouco mais sobre o módulo né, sobre o short squeeze em outro módulo que a gente já falou sobre o tema. Uma outra coisa que pode gerar um evento positivo é essa habilidade de romper, né, resistências e também de segurar em suportes, como por exemplo na VWAP. A VWAP é um indicador, né, que vocês percebem que existem muitos ativos que seguram na VWAP como uma forma de suporte para o ativo. Então, se o ativo ficar na VWAP, fizer um candle, né, como por exemplo o martelo, que é um indicador de reversão de compra, né, o ativo pode continuar a subir e isso é super positivo, tá bom? O último é o red to green, que basicamente é vermelho para o verde. Então, o mercado, toda vez que tem um ativo que está em queda no dia e ele rompe a barreira e vai para o campo positivo, isso é um indicador relevante de alta e o mercado olha isso como super positivo, tá bom? E agora, os negativos, que grande parte deles são o inverso do que eu acabei de falar. Então, breakdown são rompimentos de suporte, né, o ativo rompendo o suporte, seja no diário ou no intradiário. O 52 Week Lows, que é basicamente o ativo rompendo a mínima do último ano. Isso também é super negativo para o ativo, né? Redução de volume. Então vamos lá, quando o ativo começa a cair, né, e ele começa a perder volume, isso mostra que cada vez tem menos pessoas interessadas nesse ativo, que já está subindo muito. Quando isso acontece, é bem provável que entre a força dos vendedores ali que percebem que acabou a compra, acabou o interesse na compra, e eles vão jogar o preço para baixo. Então, quanto menos volume, é mais perigoso para um ativo que está em alta, tá bom? Inabilidade de romper resistências, né? Então, ele segura, ele não consegue mais romper resistências ou segurar no suporte, né? Que isso tem a ver, obviamente, com breakdown. Isso também é um indicador técnico aí de baixista. Tá? E por fim, não menos importante, o green to red, que é o inverso do red to green, um ativo que estava em alta no dia e ele cai para o campo negativo. Isso é bem pessimista para o ativo e a gente vai ver alguns exemplos agora em gráficos, tá bom? O primeiro deles a gente vai ver um exemplo de breakout. Dá uma olhada nesse gráfico, né, desse ativo que chama SIM, e ele rompeu, né, essa resistência aqui, né, no campo, na faixa dos $2 e ele disparou de preço. Isso é um movimento super bullish com aumento grande de volume, né? Aqui era um volume bem irrisório que o ativo estava negociando e aqui ele estourou de preço. E aqui é um outro exemplo de um breakout intradiário. Dá uma olhada, isso aqui é um dia, esse é um outro dia, esse é um outro dia. O ativo veio, fez essa máxima e não rompeu. O ativo veio, fez essa máxima aqui e não rompeu. No terceiro dia ele rompeu com volume e o ativo foi embora. Tá? Então, o breakout ele é um rompimento de resistências que pode gerar gatilhos de compra interessantes, tá bom? Breakdowns
como eu comentei, é um evento inverso disso. Então, o ativo SEI aqui é um exemplo, né, que basicamente houve esse rompimento, né, desse suporte e o ativo começou a desabar de preço. Ele caiu de 3 dólares para 1 dólar no mesmo dia, tá? E aqui você consegue ver vários breakdowns, né? Acontece um aqui também na faixa do zero, esse aqui é um outro ativo, na verdade. Então aqui no 0,60 teve um breakdown, no 0,50 teve um breakdown, e vocês conseguem ver também que o ativo vem reduzindo de preço, de volume, e isso também é um indicativo que o ativo vai perdendo o interesse dos players de mercado, tá? Red to Green, um outro exemplo, é quando o ativo, por exemplo, dá uma olhada nesse dia aqui específico que eu circulei. Agora a gente vai falar do Red to Green, né? O Red to Green ele é um outro tipo de evento, né? Que é um evento positivo, onde o ativo, né, nesse dia específico aqui que eu circulei, ele chegou aí para o campo negativo, como a abertura foi aqui, como vocês conseguem ver, ele veio para o campo negativo, teve força para voltar e foi para alta. Então, o ativo abriu, vamos lá, esse aqui é o dia 28. O ativo, ele abriu aqui, nesse dia ele abriu, ele veio para baixo, ele estava em queda, né? Ele saiu de 3,40 para próximo de 3 dólares, e aí ele, na abertura de mercado, ele teve uma força, explosão de preço aqui, ele rompeu esse campo negativo e ele foi para o positivo, e estourou de preço, foi a 4,25, tá? Então, a mesma coisa aconteceu aqui não, né? Aqui o ativo abriu aqui em cima, mas esse aqui é um exemplo de um red to green, né? Para vocês terem a noção que ele acontece e acontece com bastante frequência, tá bom? O green to red é o inverso, né? Um evento negativo, onde o ativo, né? Vocês podem ver que ele abriu aqui, ele foi lá para cima, voltou e desabou, né? Então a abertura do ativo foi aqui, ele foi, subiu, veio, perdeu a mínima aqui, foi para o campo negativo e desabou. Ele até voltou para testar, voltou para o campo positivo, perdeu de novo e desabou. Voltou de novo para o mesmo campo da abertura e desabou. Então, o ponto de abertura de mercado, ele é um ponto super relevante para a análise, né, de oportunidades de entrada e saída, seja eles para alta ou para baixa, tá bom? Então, esses são os principais eventos técnicos que eu gostaria de mostrar para vocês, tá?